Olá, muito boa tarde. Esse é o Infomania Entrevista. Meu nome é Paula Zogby e hoje a gente recebe aqui o Facundo Guerra. Seja muito bem-vindo, Facundo. Obrigado pelo convite. O Facundo, ele é conhecido como o Rei da Noite Paulistana. Ele é o nome por trás do Vegas, do Z, do Volt, Lions, Cinejoia, Iate, Riviera, Panam, Drive-In, Frank, Mirante e o recente Bar dos Arcos, que ainda não está aberto para o público em geral. Ele lançou recentemente esse livro aqui, Empreendedorismo para Subversivos. Vocês estão vendo aí? Certo? Um guia prático para abrir o seu negócio no pós-capitalismo. Não tem prático, eu errei. Falei uma palavra a mais. Mas, bom, seja bem-vindo de novo, Facundo. A minha primeira pergunta é sobre o título do livro mesmo. O que você quer dizer com pós-capitalismo? Na verdade, não é um termo que eu cunhei, é um termo que eu já li em outros estudiosos. O Lipovetsky, ele lançou um livro também chamado Capitalismo Artista, e que ele conta que o capitalismo, tal como conhecemos, esse capitalismo titânico feito por corporações, que na verdade a quantidade de corporações que dominam o capitalismo financeiro e empresarial no mundo é um número relativamente pequeno, que são conglomerados de empresas que, no final das contas, quando você decanta tudo isso, elas apontam para 20 ou 30 empresas que, no final das contas, controlam todo o capitalismo mundial. E que as grandes corporações, hoje em dia, também têm crescido à base de aquisições. Então, ele parte desse pressuposto que o capitalismo, tal como conhecemos, que começou ali na década de 80, que é o turbocapitalismo, ele está entrando numa era de fragmentação, e que o novo capitalismo ele é feito por empreendedores que vão ter um tamanho nano, pequeno ou médio, mas que não vão chegar nesse tamanho titânico das grandes corporações. Por conta da inteligência artificial, de nanotecnologia, enfim, dos desenvolvimentos tecnológicos que estão aí no horizonte, a gente vai ter um retorno a um capitalismo que é muito mais handmade, como a gente já tem acontecido. Isso é parte do espírito do tempo, né? A gente já está percebendo que as pessoas têm valorizado o produto que é feito à mão, o produto que tem uma relação ética com o fornecedor, um produto que tem o rosto do empreendedor por trás, que parte de um pressuposto político, que tem um propósito. Até as grandes corporações absorveram o termo propósito. O que era antes missão, hoje virou propósito. Então, quando ele fala de pós-capitalismo, não é após o capitalismo. A gente não vai perder o capitalismo. O capitalismo ainda é a melhor maneira da gente distribuir energia entre nós humanos. A gente não vai voltar para o socialismo, para o comunismo, qualquer coisa do gênero. A gente não vai testar esses outros modelos que eles já estão defasados na história do homem. Mas a gente vai pensar num capitalismo que talvez ele seja mais distributivo, que ele não tenha tanta desigualdade social, que ele diminua um pouco a diferença entre os homens e entre as classes sociais. Quer dizer, isso é uma aposta, né? Obviamente que a gente sabe que o capitalismo é bastante resiliente e que, no final das contas, talvez isso não aconteça tal como está sendo previsto. Mas é uma aposta de grandes pensadores que estão pensando nesse pós-capitalismo que vai ser um pouco mais autoral, um pouco mais fragmentado. Entendi. Você falou de propósito, eu ia fazer essa pergunta um pouco mais para frente, mas no livro você fala dos seus P's, né? Os P's do empreendedorismo. E um deles é promoção, né? Hoje é o dia da Black Friday e você não gosta muito de promoções. Eu queria que você explicasse um pouquinho a sua relação com isso. E eu estava te contando agora há pouco que, apesar de não gostar muito de promoção, eu sucumbi à Black Friday porque, no final das contas, eu comprei um videogame que fazia muito tempo que eu queria comprar e que eu aproveitei. Estava um preço tão pornograficamente baixo, provavelmente à custa de mão de obra chinesa, que eu acabei comprando o maldito videogame na Black Friday. Mas eu parto do seguinte pressuposto. O preço é um componente muito importante do produto, da experiência do produto. Um preço, a expectativa é a mãe da decepção. Eu vou falar do mercado de alimentação, que é o mercado que eu conheço. Eu não me importo, tem preço e tem valor. Se eu for comprar um prato, se eu chego num restaurante e alguém vai me cobrar R$300 num prato, e eu estou com essa quantidade de dinheiro, eu falo, uau, R$300. A minha expectativa é de receber um prato que vai ter um valor de R$1.000. Preço é diferente de valor. Então, quanto maior o preço, tanto maior é a tua expectativa de valor. Quando você tem um evento como a Black Friday, que é tipo a pornografia máxima do capitalismo, parece que o carnaval capitalista é a Black Friday.
quando você tem um evento como a Black Friday, qual é a mensagem que você manda? Que você estava cobrando 30% ou 40% a mais desnecessariamente, em nome do lucro. Como um preço é um componente muito importante para a experiência, até marcas de luxo, por exemplo, a Hermès, outras marcas de luxo, Chanel, elas não fazem promoção. Porque elas falam, o meu preço é esse, eu custo caro porque o meu material é esse, eles valorizam os artesãos que constroem as bolsas, os sapatos, chegam a fazer até exposições, teve uma na FAAP da Hermès, contando do processo de construção das bolsas, enfim, de todos os acessórios da Hermès, e falam, o meu preço é esse, eu não faço promoção, porque eu já estou cobrando o preço justo que eu julgo que eu vou ganhar para eu continuar produzindo isso. Tem sites, por exemplo, como o Básico, que é uma marca aqui brasileira que faz indumentária básica do dia a dia, que tem o preço transparente. Ele fala, bom, o meu preço de custo é esse. Eu até coloquei um livro nesse esquema. O meu preço de custo é esse. O meu preço de custo mais comunicação é esse. E o meu preço de custo mais comunicação mais lucro, que é para eu continuar fazendo aquilo que eu faço, porque ninguém gosta de trabalhar de graça, obviamente, é esse. Então, essa ultra transparência na hora de você comunicar o seu preço, eu acho que cria uma relação com o consumidor que não é aquela relação de fornecedor e consumidor, é uma relação de comunidade. Não tem problema nenhum você ter lucro, ele faz parte do jogo, a gente vive no capitalismo. Mas quanto de lucro eu estou cobrando do meu consumidor para fazer esse produto chegar na mão dele? Ele está me dando dinheiro. E um dos pressupostos do livro é que dinheiro não é dinheiro. Dinheiro é a quantidade de tempo que você investiu para adquirir aquela quantidade de moedas que você vai investir naquilo que eu estou te vendendo. Então, eu não estou te vendendo essa caneca. Eu estou te vendendo 8 minutos da tua vida que você teve que trabalhar para ter acesso a essa caneca, entendeu? Quando você converte dinheiro em tempo de vida, aí o dinheiro ganha uma outra dimensão. Ele para de ser abstrato e ele vira quase carne, né? Ele vira uma coisa material terrena mesmo, uma coisa que você experiencia todos os dias. Então, quando a gente fala de Black Friday, eu falo, pô, vocês estavam então me cobrando 50% a mais do que o necessário? Porque eu não acredito, a não ser, por exemplo, esse videogame que eu comprei. Ele estava custando nos Estados Unidos $199. Eu acho que eles estão vendendo pelo preço de custo mínimo. Mas por quê? Porque eles querem angariar a base de usuários do videogame para me venderem depois os jogos. Eles vão ter lucro nos jogos. Então eles estão fazendo isso para aumentar a base. Mas outros produtos que não têm essa lógica da Gillette, de vender depois a lâmina, estavam me vendendo com 40%. Eles não vão perder dinheiro. Então vocês estavam me vendendo a 40% a mais porque eu sou bobo. Entendeu? Eu não gosto da promoção por causa disso. Às vezes ela é necessária, concordo. Mas o que faz, por exemplo, me viciou a fazer todas as compras de eletrônico do ano em novembro. Por que eu vou comprar em outubro? A gente já não está mais naquela... A gente não precisa mais trocar de celular todos os anos, porque os saltos de tecnologia eles estão cada vez menores. Meu celular tem 12 megapixels, o próximo tem 14. Esses 2 megapixels não vão fazer grande diferença no meu dia. Eu posso aguardar mais um pouco para ter acesso ao meu celular, ao novo celular. Então eu estou usando os celulares a cada 2, 3 anos, eu estou fazendo as trocas. Por que eu vou trocar em janeiro? Eu vou trocar em novembro, quando esse celular for... Eu acho que no final das contas acaba criando um jogo um pouco... O consumidor fica viciado a só comprar nessa época do ano. Entendeu? Eu não gosto muito. Entendi. Esse é um dos P's, né? A promoção pode trazer uma imagem negativa para o negócio. Desculpe-me te interromper, perdão. Esse P é do Kotler. Quando eu falo dos 3 P's, é que eu falei, eu tinha que construir um sisteminha, porque livro é isso, né? Você tem que construir um sisteminha, enfim, para tentar vender livro. E aí o Kotler tem os seus famosos 4 P's, né? E aí eu falei, putz, eu vou criar os 3 P's antes, porque mesmo quem nunca estudou Kotler sabe, quem mexe com negócios ou já ouviu falar do Kotler, porque é a bíblia, né? Do marketing. E aí eu falei, vou construir uns 3 P's. Então os 3 P's são propósito, política e problema. Aí também eu faço uma análise sobre os 4 P's do Kotler, segundo esse novo capitalismo do qual eu imagino fazer parte. Entendi. E você pode comentar um pouquinho sobre os seus P's, fazer um geralzinho assim? Então, eu falo que para você começar um novo negócio, que eu acho que o empreendedorismo ele virou um assunto de moda no Brasil, né? Então a gente está vendo muito, é o auge do empreendedorismo por 2 razões, eu acredito. Até aqui no Brasil a gente está falando muito de empreendedorismo. Primeiro, por causa da crise. Eu tenho um monte de gente tendo que criar suas próprias oportunidades porque você não vai conseguir encontrar
trabalho como você encontrava. A gente está vivendo uma escassez do trabalho. E segundo que essa escassez ela não vai mudar, porque as novas tecnologias de alguma forma vão criar a falência do emprego formal, né? Então todo mundo vai ter que ser empreendedor de alguma ordem em algum momento. E quando a gente vai empreender por duas razões, que são os lugares comuns. Quando você vai falar com alguém que vai empreender, ele vai falar, não, quero ser dono do meu próprio nariz e quero ter mais dinheiro. Nenhuma dessas duas razões dá para verificar na prática. Você vira escravo do seu próprio trabalho e, muito provavelmente, você vai ganhar menos dinheiro do que trabalhando numa empresa, com muito mais risco. Uma maneira de você contornar essas duas perdas, quando você começa a empreender, é criar com propósito. Porque aí empreender vira uma viagem para dentro. Eu sei que soa meio hippie metafísico, mas vira uma viagem para dentro. Então você entra dentro de si e fala, o que eu quero falar para o mundo? Se tudo der errado, eu pelo menos deixei alguma marca no mundo. O que eu quero falar para o mundo? O que está errado no meu entorno? Eu não estou falando no sentido megalomaníaco, vou construir um Instagram. Dane-se, essa história acontece uma vez a cada 10 anos. O que eu posso mudar na minha rua, no meu bairro, na minha cidade, no meu micro território, na relação com os outros, que eventualmente pode ser escalonado, entendeu? Então essa coisa que eu quero consertar o mundo de um jeito, eu quero fazer com que o mundo seja de uma maneira como eu acho que deveria ser. E aí você faz essa viagem para dentro, para você encontrar alguma coisa que está errada no mundo e alguma coisa que você queira falar através do produto. E o produto ele vira um meio de expressão teu. Isso que eu chamo de propósito. Você coloca, você não vai colocar uma caneca para fora. Você vai colocar a tua visão perfeita do que deveria ser uma caneca no mundo. E se você não ganhou dinheiro nesse meio caminho, dinheiro não é a única forma de recompensa. Você ganhou ego, vaidade, legado, deixou um legado. Você ganhou outros componentes que até fazem com que, se você ganhar menos dinheiro, uma vez que você tenha suprido, sei lá, estou falando isso da perspectiva de que você já tem 3 refeições, um banho quente e uma cama para dormir. Mas muito dinheiro além disso, dessas necessidades básicas atendidas, a gente sabe, é lugar comum, não vai te trazer felicidade, é só ver quanto rico e deprimido existe no mundo, entendeu? Então, a partir do momento que você encontra uma maneira de se exprimir, de você entender que você está cumprindo um lugar no mundo, mais além de ficar comprando coisa, isso para mim vale mais do que salário. Ou vale mais do que salário que eu teria numa corporação, entendeu? Então esse é por que você coloca propósito no seu projeto. O problema é que não adianta também você ficar querendo construir uma caneca como qualquer outra, porque você vai concorrer com a China, e aí provavelmente você vai perder rápido. O problema pede inovação, e inovação não é o fetiche da inovação, da criatividade, que é essa palavra quase muito fetichizada que a gente tem nos dias de hoje. Para mim, o problema é encontrar um problema aqui. Será que todas as canecas precisam ser iguais? Outro dia vi, por exemplo, uma caneca que você apertava um botão e ela tinha uma espécie de uma hélice na sua base que misturava o líquido com açúcar. Então você não precisava usar colherinha, lambuzar a colher. Você abria, jogava o açúcar, apertava um botão na orelha da caneca, ela que era recarregável, e já misturava o líquido com o sólido. Pô, essa é uma ideia genial. Por que ninguém pensou nisso antes? Resolveu um problema. Qual é um problema idiota? Tudo bem, eu não preciso mais lavar uma colher, mas quantas vezes eu não tive que misturar com o dedo o meu líquido, porque não tinha uma colher por perto? Então, pode ser tão idiota quanto essa caneca, mas é encontrar um problema e solucionar esse problema com uma solução elegante. Para mim, colocar uma mini hélice, como se fosse um liquidificador, movida a bateria recarregável, no fundo de uma caneca, é uma ideia genial. É simples, é um problema que todos nós temos no nosso dia a dia, até que um dia um empreendedor, que certamente foi um empreendedor, olhou e falou assim, por que eu preciso de uma cueca para misturar Uma cueca. Uma cueca não misturaria muito bem, mas por que eu preciso de uma colher para misturar esse líquido? Aí ele pegou e montou uma campanha de Kickstarter e vendeu milhares de canecas. Maravilhoso, isso é uma coisa que só o novo capitalismo proporciona, que são as redes sociais, que é o crowdsourcing, que é o crowdfunding. Outras pessoas olharam e falaram para ele, uau, eu também tinha esse problema, eu não gostava de usar colher na minha caneca na hora de misturar o meu café. Pô, ou então muita gente toma whey, aí você tem que tomar água. Quem já tomou esse whey protein, que são do ramo do fitness, sabem disso.
Você tem que botar água e você bota o pó. E para misturar isso, água fria. Eu não sei se você já tomou essa porcaria, mas... Porcaria, desculpe, não quero chamar de porcaria, mas você já tomou esse produto. Para misturar aquilo é um inferno. E aí você aperta um botão e o líquido fica pronto, cremoso. Maravilhosa a ideia. Enfim, o problema... Eu tô falando demais? Não, pode seguir. O propósito, o problema e... qual que é o outro? Política. Que é... A gente... Para mim, política é o que você come, é o que você veste, é o que você compra. Não é essa relação ascendente que você tem com o Planalto. Brasília, para mim, virou um reino da Alice no País das Maravilhas, sabe? O reino da rainha louca de Alice no País das Maravilhas. Para mim, desconectou com a minha realidade. E eu também não quero mais essa conexão. Eu sou, como 99,9% dos brasileiros, muito desiludido com a política tradicional. Então está na hora da gente fazer política com as próprias mãos. O que eu chamo de política não é eu me eleger ou tentar me candidatar a vereador. É fazer política contigo. Com uma pessoa que está numa situação mais fragilizada do que a minha, financeiramente, socialmente. Quanto que eu pago para o meu fornecedor? Essa é uma relação política. Quanto que eu pago para o meu funcionário? Como eu trato a minha empregada? Adianta ficar dando share de Facebook em trabalho escravo na China e pagar salário mínimo para alguém que vem da periferia e pega 2 horas de ônibus para trabalhar em casa? Dá para você ser uma pessoa jurídica e uma pessoa física? Dá para você ser uma pessoa nas mídias sociais e uma pessoa no teu dia a dia? O teu ethos, ele pode ser dividido? Quando uma pessoa fala, não, porque eu na pessoa física ou eu na pessoa jurídica, eu acho que a pessoa tem bipolaridade, esquizofrenia, como se falava antigamente. Como assim você tem 2 personas completamente cindidas e uma se justifica tudo? Não, porque just business. Isso para mim é palavra de mafioso. Quer dizer que você sacrifica o mundo pelo lucro? As próximas gerações? A gente está vivendo num mundo em que a gente está numa situação... Eu, pelo menos, eu não sei se eu estou soando meio conspiratório, apocalíptico, mas eu acho que a gente está vivendo num mundo limítrofe. A gente está tampando os olhos para o aquecimento global, a gente sabe que ele está chegando. Eu olho para minha filha, que tem 5 anos, eu acho que ela vai ter uma experiência humana muito diferente da minha. E eu sinto muito por ela. Eu acho que ela vai experimentar a vida dela de uma maneira completamente diferente da minha. Então agora eu quero conectá-la com a natureza a maior quantidade de tempo possível, porque eu não sei se a natureza vai ser essa natureza de uma determinada forma mãe terra, como a gente tem. A gente vai entrar na era do pai terra, se a gente for para os arquétipos de pai e mãe. A natureza a terra vai deixar de ser mãe e vai ser pai inclemente. Se a gente não mudar a maneira como a gente troca, entendeu? Eu não estou sendo hippie. É uma coisa que eu insisto, eu não estou sendo esquerdista. Eu como privilegiado, eu quero continuar com os meus privilégios. Minha posição é conservadora. Por quê? Eu quero continuar com os meus privilégios, vou partir desse pressuposto. Eu sei que se eu não diminuir um pouco a tensão entre os humanos, eu vou acabar perdendo os dedos. Não é que eu vou perder os anéis, eu vou perder meus dedos. Entendeu? Então, para manter os meus privilégios, eu prefiro perder um pouco de privilégio e manter a situação, o status quo de uma determinada maneira, com menos privilégios meus, porque eu tenho que perder alguma coisa para que essa tensão diminua, eu tenho que distender do meu lado, para o status quo, para a meritocracia continuar funcionando. A meritocracia funciona na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia. Aqui no Brasil eu não acredito em meritocracia, a gente não parte do mesmo lugar. Então, para a meritocracia funcionar, a gente tem que diminuir um pouco essa desigualdade quase abissal, entendeu? Essa é uma tomada de posição que julgam que é liberal, mas eu acredito que seja completamente conservadora. Porque um conservador que quer manter as coisas tal como elas estão estabelecidas, para mim, ele é lunático. Porque as coisas não vão continuar desse jeito, entendeu? Então, quando eu falo de política, é a redução nessas relações com fornecedor, com consumidor, com o teu par, o teu funcionário, o teu sócio, você aplicar política. E essa política que é ponto a ponto, de igual para igual. Explicar de maneira... Tudo bem se você quer ser um ultra ditador. Esse também é uma postura política. Ah, não, eu quero ser o ditador e eu não sou conservador, eu quero que o mundo se exploda. Continua sendo uma postura política, mas aplica ela em todas as... E vamos ver, obviamente que você possivelmente vai se ligar com consumidores que são ultra conservadores, que são ultra autoritários. Beleza, forma a tua comunidade.
tomada de posição política não necessariamente é a esquerda, ela pode ser a direita também. Não tem regra. Se você acha que o mundo tem que ser um lugar ultra autoritário, que você acha que, enfim, as pessoas deveriam, uns mandam, outros obedecem, que deve se continuar desse jeito, ótimo, mas instile esse tipo de visão de mundo em toda a sua cadeia e veja quem continua do teu lado. Você falou desse propósito. Eu falo demais, né? Não, tem que falar mesmo, tá aqui para falar. Você estava falando desse propósito de colocar um pouco de si nos negócios, né? Eu fui olhar o seu Instagram e eu reparei que tem os nomes das empresas que você fundou, participou, e tem o nome da sua filha na descrição lá. Eu queria entender quais são as semelhanças para você entre uma relação familiar e uma relação com as empresas que você cria. Eu tenho essa relação que eu estava te falando, a minha ética eu não tenho duas éticas. Eu não tenho uma ética no trabalho e uma ética em casa. O mesmo amor que eu tenho pela minha filha, a mesma ordem de amor, o mesmo campo de afeto que eu tenho com a minha filha, eu tenho que ter com uma pessoa que trampa comigo. Eu tenho que ter com uma pessoa que me dá energia, que vai no meu lugar e que obviamente que eu falho, e falho muito, pra caramba. Eu muitas vezes, eu tô falando idealmente. Eu gostaria de que uma pessoa que fosse num lugar meu, saísse de lá falando, pô, esse cara me respeita. Ou esse cara, não sou eu, né? Porque é uma quantidade gigante de pessoas que criam isso junto comigo. Não estou falando por mim. Mas o meu ethos é o mesmo. Se eu construir um lugar, eu tenho orgulho daquele lugar, eu tenho amor por aquele lugar. Aquele lugar, de alguma forma, diz quem eu sou. É a minha visão de mundo. Como minha filha. A minha filha tem 50% de DNA que é meu. Um lugar tem uma porcentagem de DNA que é meu. Que pode ter DNA, como a Pina tem também parte do DNA que vem da mãe, dos seus avós e tudo mais. Um lugar tem DNA que vai vir de outras pessoas que trabalharam, do arquiteto, do cenógrafo, dos meus outros sócios, dos funcionários que me ajudaram a construir. Mas parte do DNA dele é meu, da base da construção. E isso que faz, quando a gente vai num lugar, numa padaria, por exemplo, fala, pô, esse lugar tem alma, essa cantina tem alma. Eu não sou nada metafísico, eu não tenho nenhum tipo de crença no reino da metafísica. Invejo quem tem. Eu não tenho Deus, eu não sou ateu. Eu invejo quem tem, porque é uma ideia pacificadora. Mas eu acredito que os lugares eles têm alma. Porque a gente impregna esses lugares com as nossas digitais. Um lugar, por exemplo, ele não é um monte de tijolo e argamassa e cimento e madeira. Ele é o sonho de alguém, é o desejo de alguém, é o incômodo de alguém, é um casamento que se desfez, um casamento que se refez, um casamento que se formou porque uma pessoa se encontrou num lugar. Eu acho que os lugares são palcos para o teatro humano. Onde o teatro humano acontece, especialmente em São Paulo, que é uma cidade com uma carência de espaços públicos muito grande, são os lugares que a gente frequenta. Os lugares que você frequenta, que você marcou no teu Foursquare, no Facebook, no seu Instagram, eles falam sobre quem você é. Você não vai frequentar um lugar e não vai postar sobre esse lugar se você não tem orgulho ou se você não quer ser impregnada por esse lugar. Né? Eu estou nesse lugar, esse lugar é importante por mim, por quê? Porque ele fala sobre quem eu sou. Então eu acho que num campo mais... Isso também é uma relação política. É isso para mim que está na base do novo capitalismo. Os lugares, os produtos, os serviços, eles são ferramentas de expressão do eu. Isso que estava no campo da arte, porque o suporte artístico era um quadro, uma peça de teatro, um filme, por que ele não pode ser uma planilha de Excel? Por que ele não pode ser um lugar... Eu não estou falando que ele é arte, porque a arte está completamente contaminada pelo dinheiro, pelo mercado, pelas galerias, pelos museus, legitimada por uns e por outros. Não é isso. Mas a expressão humana, eu acho que é uma necessidade primordial, é uma necessidade muito nossa, que talvez esteja até ligada com o ego, com a vaidade, com o eu, com o self, e aí os psicanalistas vão falar muito melhor do que eu. Mas eu acho que se exprimir, seja através da fala, seja através da música, seja através das imagens, ou seja através de um negócio, o negócio é um suporte legítimo de expressão, sim, por que não? Um arquiteto não pode assinar um prédio? Por que eu não posso assinar um empreendimento, um serviço, um produto? Agora falando um pouco sobre a sua indústria do entretenimento, eu achei interessante que você diz no livro que você é um traficante legitimado pelo Estado, né? Porque você vende bebida alcoólica, que é uma droga legalizada, enfim.
Eu O queria café entender também é uma droga legalizada. também, sobre essa indústria mesmo, eu queria entender por que você se mantém nela e quando que você percebe que está na hora de abrir um novo lugar, enfim, o que motiva você a abrir novos lugares, todos no mesmo ramo? Então, as substâncias químicas, elas são necessárias para a transcendência do homem. A gente faz isso desde que a gente não tinha roupa e se reunia em torno de uma fogueira. A gente sempre precisou comer um cogumelo, sempre precisou transcender. A gente sempre precisou ir para um outro lugar, escapar da nossa realidade mais crua. E eu acho que essa é uma necessidade humana básica. Só que determinados tipos de drogas, elas são produtivas e outras são improdutivas do ponto de vista do Estado. Quais são as drogas produtivas? O café. É uma molécula, a cafeína é uma molécula que excita, um excitante, é um upper, como se diz na indústria das drogas, tem os uppers e os downers. É um upper. Eu sou viciado em cafeína. Eu acordo todos os dias com um balde de café desse tamanho e eu construí resistência. Se ela faz bem ou se ela faz mal, ela faz bem e mal, como qualquer droga. O álcool é um downer, mas a gente usa o álcool como uma recompensa pelo trabalho bem feito, né? O happy hour. Eu passei por um período produtivo de 8, 10, 12 horas, eu tenho direito a uma cerveja, a um drink chegando em casa. Minha recompensa. A gente não vai entrar no campo de quanto o álcool, o cigarro, o açúcar. O açúcar é uma droga que te mata pelo afeto. Eu trabalhei na indústria alimentícia. Eu sei o quanto a gordura, os alimentos vazios de calorias, cheios de calorias vazias, eles podem fazer mal para a saúde humana. São todas drogas legitimadas pelo Estado. Ou a indústria farmacêutica, os antidepressivos, os ansiolíticos e tudo mais. E você tem drogas que são ilegítimas, são aquelas drogas que são combatidas pelo Estado. Qual que é a diferença de uma e de outra? Algumas são produtivas, ajudam na produção, e outras são improdutivas. Quando eu falo que eu sou um traficante legitimado pelo Estado, eu estou brincando. Óbvio, eu estou nas regras do capitalismo. Porque se eu vendesse cookie, eu também seria um traficante legitimado pelo Estado. Se eu vendesse um boteco com cigarro, também seria um. É que o Estado que determina quais são drogas, e em alguns momentos o álcool foi proibido, como por exemplo no proibicionismo no século XX, nos anos 20, logo depois da Grande Depressão norte-americana, a gente já viu muito filme sobre proibicionismo. A maconha também foi permitida em alguns momentos históricos e combatida. A cocaína já foi permitida no século XIX. Então a gente tem essa modulação do que é ilegal e o que é legal pelo Estado a partir das drogas. Só que as drogas cumprem uma função social. Eu acho que se você não tivesse o álcool, como você extravasaria? Talvez a indústria está preocupada também com isso, porque ela não quer matar seus consumidores. Então ela bate muito em cima do consumo responsável. É uma preocupação muito legítima. Você tem que manter essa base de consumidores saudável. O álcool não pode sair do controle. Entendeu? Então a indústria investe muito, inclusive o Ministério da Saúde, investe muito na regularização da quantidade de álcool que é consumido. O cigarro é um outro exemplo. A cafeína e o açúcar ainda não, mas a indústria precisa colocar quando o alimento tem transgênico, enfim, tem todas essas regulamentações. Quando eu falo que eu sou um traficante legitimado pelo Estado, eu falo, eu ajudo as pessoas a suportarem os seus empregos, os seus trabalhos, os empregos que de uma determinada forma, também eles são o que tem um termo na gringa que eu acho muito bom, que se chama soul crushing, que é tipo, eles são depressores de alma, né? São poucas as pessoas que podem se dizer muito felizes naquilo que fazem, que têm empregos que amam. Eu encontro, assim, é porque você não pode falar sobre isso, né? É feio falar sobre isso. Porque já ter um emprego nos dias de hoje já é motivo de comemorar. Mas tem muita gente que não é feliz no seu emprego. Então, o álcool cria esse azeite para que essas relações sociais aconteçam. Entendeu? A segunda pergunta que você falou, eu falei do álcool, do traficante legitimado. Da motivação para empreender nessa área. E quando que eu resolvo abrir um outro lugar? Eu resolvo abrir um outro lugar quando, sei lá, quando eu encontro algo que fale com o meu propósito, com a política, com o problema. Se eu não tenho uma equalização dessas macro categorias que eu criei para mim e que estão no livro, eu não tenho razão. Eu vou abrir mais um bar em São Paulo?
Também tem uma parte que você fala que houve um momento que você virou um empreendedor serial, né? E que isso não foi muito bom para o seu... Não, foi péssimo. Como é que... Qual é o limite, assim? O ego, eu deixei... É difícil admitir isso hoje, mas... Eu errei porque eu fiquei loucão de... Parecia um apostador em Las Vegas. Ah, não, tô com a mão boa, eu vou ficar cacifando, dobrando por ego. E eu machuquei muita gente nesse processo, especialmente a mim. Aí porque a saúde mental do empreendedor também ela é muito fragilizada. Você está no risco o tempo inteiro. Eu não sei se eu vou ter dinheiro no mês que vem para pagar a escola da minha filha. Você tem que ter uma resiliência que você precisa ter... E, puta, você erra, né? Eu sou humano, como qualquer outra pessoa e... Sei lá, eu acho que eu fiquei vaidoso demais. Aí eu comecei a abrir os lugares, naquela época da euforia brasileira, que antes do 7-1, que eu acho que o 7-1 foi o nosso grande... Ali que começou a crise pra mim. Quando a gente levou aquele 7-1, a gente começou a levar 7-1 todos os dias. Mas antes do 7-1, contra a Alemanha, a gente falava do Brasil como uma nova potência. Eu acreditava, eu não sou um cara muito especializado em números e tudo mais. Eu não sou um cara que leio o caderno de economia todos os dias. Então eu comecei a falar, pô, se eu tô com a mão boa, o que acontece é que eu abri 4 ou 5 negócios em um ano por vício. Vício em empreender mesmo. É quase um vício. Porque você começa a achar que você é imbatível, invencível, que você é o melhor naquilo que você faz. E aí o tombo é dolorido. Então depois eu tomei um tombo que quase... Assim, eu não tenho nenhuma vergonha de falar que eu quebrei. Porque grande parte do empresariado brasileiro quebrou em algum momento da vida. Eu não quebrei, mas eu vou te dizer que eu cheguei acho que umas 2 ou 3 vezes, muito próximo disso. Juntei muito dinheiro, perdi todo o dinheiro que eu tinha. Estou numa fase que eu tenho menos dinheiro do que eu tinha quando eu tinha 25 anos de idade. E tá tudo bem. Eu não me desespero. Porque a minha vida eu sei que é cíclica. Então tem uma fase que eu tô com muita grana, tem outra fase que eu tô sem nada. Eu não vejo dinheiro como um número que eu tô como bônus points num game, entendeu? Que eu tô juntando um numerário ali que... Eu vejo dinheiro como energia. Então tem hora que a minha energia tá toda empregada nos meus negócios. Tem uma hora que essa energia volta para mim. Quando ela volta para mim, eu fico me perguntando, eu abro mais um negócio ou eu compro um apartamento na praia? A resposta é sempre que eu abro um negócio, porque eu não tenho vontade de ter carro importado, eu já tenho as motos que eu quero, eu tenho uma vida ultra confortável, minha filha estuda numa escola particular, eu não faço nenhum tipo... Eu tenho uma vida muito simples, eu gosto de ler, eu como nos meus restaurantes, não pago por isso, obviamente. O que mais eu quero? E eles são ótimos restaurantes, então meus prazeres são simples. Hoje, por exemplo, eu vou ao cinema, custa R$30, R$40 o ticket. O que eu vou fazer amanhã? Eu vou em exposição, é de graça. Vou fazer uma viagem para Santos para fotografar, vou gastar gasolina. Os meus prazeres são muito simples, entendeu? Então eu não preciso construir uma dependência de dinheiro tal que eu construí eu tenho amigos que têm um nível de vida que demanda 60, 70 mil reais por mês. 50 mil reais por mês. Olho para os caras e falo, meu, vocês estão loucos. Vocês ficam escravo dessa quantidade de dinheiro que você precisa todos os meses para manter um estilo de vida que, no final das contas, é artificializado. Você não precisa ter casa na praia. Aluga no Airbnb, a gente está vivendo na era da imaterialidade. Vai para uma pousada, para uma praia diferente. Quer viajar todo final de semana? Ótimo, dá para fazer isso. Viaja todo final de semana, de helicóptero, se você quiser. Você não precisa ter uma casa numa ilha que vai demandar 3 milhões de reais. Porque, mais uma vez, não é 3 milhões de reais a minha viagem, né? 30 milhões de reais, 300 milhões de reais. Dinheiro é quantidade de tempo para uma pessoa que é muito rica, a não ser que ela tenha herdado, juntar tal quantidade de dinheiro, ela não viu os filhos crescer. Não viu. Porque ficou o tempo inteiro na loucura de juntar mais dinheiro, porque aí você quer se diferenciar dos seus pares. E aí você quer ter dinheiro porque ainda não me sinto milionário porque eu não tenho 10 milhões de dólares na minha conta. Não me sinto milionário porque só consigo me sentir milionário a partir dos 100 milhões de reais. Que é uma estimativa psicológica que os muito ricos têm para quando eles começaram realmente a se sentir muito melhor. 100 milhões de dólares você precisa ter numa conta para se sentir rico.
Sei lá, eu acho muito louco. Eu não consigo entender a existência dos bilionários, por exemplo. A existência dos bilionários dentro do campo, não, meritocracia, o cara fez por merecer. O cara é foda, construiu uma... Não consigo entender. Porque não é um jogo de soma zero, entendeu? Quero dizer, é exatamente isso, é um jogo de soma zero quase. Tem uma determinada quantidade de capital no mundo. Esse capital vai aumentando paulatinamente, a quantidade de dinheiro que é impresso, que está nos sistemas financeiros mundiais, vai aumentando progressivamente. Mas a concentração também aumenta progressivamente. A gente tem muito mais concentração de renda, por favor, me corrija se eu estiver errado, hoje do que a gente tinha na década de 90, do que a gente tinha na década de 80, que a gente tinha na década de 70. E assim sucessivamente. Então não é que esse capital está sendo distribuído, não, ele está se ultraconcentrando. Para quê? Quando você tem $1 bilhão, 100 milhões de dólares ou 10 milhões de dólares, qual é a grande diferença? Você vai ter o quê? Seu jato? Porque você não consegue pegar um voo de primeira classe, ou nem de executiva, é ruim. Você tem que se adaptar ao horário de uma grande companhia, de ficar num... Eu não entendo, por que o jato? Por que as pessoas têm jato? Eu juro, é uma dúvida minha. É só por símbolo de status. Não, porque eu quero ter um jato. Para eu falar para as pessoas... Quer dizer que a tua grande contribuição ao mundo é que você tem um jato. É por isso que você se sente um vencedor. Porque quando você for juntar seus joelhos pela última vez, você vai olhar para trás e vai falar assim, teu último pensamento não vai ser no jato. Teu último pensamento vai ser na tua filha ou no teu filho que você não viu crescer, porque você ficou correndo atrás do jato. Desculpe-me. É que eu acho realmente absurdo. Eu te falo isso, não é de discursinho, eu realmente acho absurdo. Absurdo, eu não consigo entender. Voltando um pouquinho. Perdão. Não tem problema. Eu me desviei completamente. Imagina. Eu lembro quando o Vegas fechou, que foi o seu primeiro empreendimento que deu mais certo, assim, eu lembro que quando ele fechou foi meio que uma comoção, assim, pelo menos entre pessoas da minha idade na época, né? Quando que você decide que é hora de fechar um negócio? No caso do Vegas, fecharam por mim, né? Mas, porque aí ele começou a passar por um processo a própria Augusta começou a passar por um processo de especulação financeira, enfim, os terrenos começaram a ficar um pouco também por causa do Vegas, muito por causa do Vegas. Eu acabei sendo, enfim, sofrendo... Engolindo por essa especulação, mas tudo certo. O Vegas já tinha 7 anos também. Pô, tem que fechar quando o lugar você não consegue mais se ver nele. Da mesma forma que tem que abrir quando você vê uma nova Eu acho oportunidade. Que tudo, se a gente está contando uma história, a gente saiu do empreendedorismo, da narrativa, que era um termo muito importante há 2 ou 3 anos, para a experiência, para o empreendedorismo. Essas são as grandes palavras de ordem em agências publicitárias, certo? Era narrativa, experiência, empreendedorismo, viraram grandes discursos. Cada um per se. Se a gente ainda e nenhum anula o outro, que a narrativa continua sendo importante, a experiência continua sendo importante, o empreender é mais importante do que os outros discursos nos dias de hoje. Quando a gente fala de narrativa, tudo tem que ter um bom fim, né? Você tem que escrever o teu fim. Você tem que ter uma vida poética, no sentido de que você tem que... O teu negócio, se ele tem uma parte de si, você tem que planejar um fim. Eu acho tão bonito aquele livro Fast and Die Young. Assim que se faz lendas. Se a gente tivesse o Elvis com 95 anos de idade, ele tipo ser o Roberto Leal dos Estados Unidos. Nada contra o Roberto Leal, mas você entendeu o que eu quis dizer. A Marilyn Monroe, a Dercy Gonçalves. Entendeu? Agora, a Marilyn Monroe ter morrido de maneira trágica, o James Dean, o Elvis, fez com que eles se transformassem em mitos e que a alma deles, eles continuassem vivendo aqui, por exemplo, nessa conversa. Desculpa. Eu acho que um negócio ele tem que ter um pouco disso. Você virar e falar assim, eu vou fechar no auge. Por quê? Porque o espírito vai ser preservado. Eu vou fazer as pessoas falarem, sentirem saudade, não se esquecerem. Se eu tivesse deixado o Vegas aberto e não tivesse tomado a decisão até um pouco prematura de fechá-lo naquele momento, porque eu também estava em briga com sócio, não voltava lá há muito tempo. Então eu falei, fecha essa merda e fecha hoje, eu não quero voltar mais. Não teve festa de despedida. Foi um golpe seco, decapitado.
As pessoas não faz uma festa de despedida. Não, sem festa de despedida. Acabou. Vivam com Vegas dentro de vocês. Porque ele foi... Quantos bebês eu não conheceram que nasceram do Vegas? Eu conheço 10 que nasceram porque as pessoas se conheceram lá, transaram e tiveram filhos. Não é lindo isso? Ele já contou sua história. Bom, já mandaram a gente encerrar Cala aqui. a boca. Não, eu ainda tinha algumas perguntas, mas falando pra gente encerrar. Foi muito boa a entrevista, muito obrigada. E você está sempre convidado para voltar. Tá, desculpe-me por ter falado tanto, ter fugido tanto da pauta, tá? Dificultei teu trabalho. E para você que estava assistindo, obrigada também e até o próximo Infomania Entrevista.